Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre uma questão de fé e de estratégia. Vamos tomar como o livro base o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos a história sobre Davi e Golias. Todo cristão, todo povo evangélico conhece perfeitamente a história de Davi contra Golias, uma batalha que sabemos foi vencida por Davi. Milhares e milhares de livros em todo o mundo falam a respeito dessa batalha. E essa história, ela serve como motivação para as pessoas que enfrentam grandes batalhas, enormes adversários, poderosos e também grandes problemas. Nós sabemos que Golias era um gigante considerado pelos povos de Israel como impossível de enfrentar. Um gigante invencível, pois além do seu tamanho, ele tinha destreza enorme ao manusear as armas de guerra da sua época. Ele tinha uma força tremenda e ninguém, em sã consciência, tinha coragem de enfrentar esse gigante. Mas eu não quero falar sobre a história de Davi e Golias. Qualquer pessoa que pegar a Bíblia, capítulo 17 de 1 Samuel, vai entender perfeitamente como aconteceu essa batalha e como foi a vitória de Davi. Então, simplesmente ao ler, vai entender como aconteceu e como terminou. Em verdade, eu quero mostrar aquilo que as entrelinhas quer que a gente saiba. Eu costumo dizer que toda história bíblica é como se fosse uma gravura. Olhando de frente, eu vejo tudo aquilo que está à minha visão. Mas por trás, como pano de fundo, existe algo mais profundo em que o autor, e esse autor é o Espírito Santo, quer que a gente venha conhecer e que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Então hoje nós vamos falar desses fundamentos que estão por trás, no pano de fundo da história entre Davi e Golias. O primeiro fundamento, e aquilo que Deus quer que a gente enxergue, é que nós não podemos nos abalar com as circunstâncias. Nós não podemos deixar que as circunstâncias tirem a nossa vitória.
Veja o exemplo. Davi, ao chegar onde estava reunido o exército de Israel, ele encontrou um exército derrotado sem mesmo lutar. Era um exército que estava abalado pelas circunstâncias. Pois era um exército que tinha um inimigo à sua frente e era um inimigo que eles não podiam suplantar, que eles não podiam vencer. Era um exército que estava derrotado, com medo extremo. Eles não tinham forças, eles não tinham coragem para enfrentar aquele inimigo que para eles, para o exército de Israel, era um povo, era um exército impossível de ser batido. Mas o pior de tudo é que esse inimigo estava próximo. Esse inimigo tinha maior poder do que Israel. Israel, nesse momento, estava vazio por dentro. Estava emocionalmente bloqueado. Eles estavam presos em seu próprio medo. Mas podemos observar que mesmo diante de tantas situações adversas, uma situação terrível, aquele jovem Davi, ele não deixou se abater pelas circunstâncias e ele se comprometeu a ir ao combate, a enfrentar aquele gigante, a enfrentar Golias. O segundo fundamento que essa palavra nos ensina é que viver é enfrentar crises. Se estamos vivos, de uma hora para outra, nós vamos ter crises para serem enfrentadas em nossa vida. Como eu já falei, o exército de Israel, ele já estava derrotado sem mesmo ter ido à batalha, sem que a batalha tivesse começado. Mas isso também pode acontecer conosco. Todos nós enfrentamos situações que nos tiram o sono, situações que podem nos trazer tribulação e temor. Agora, aceitar que as coisas nem sempre acontecem segundo a nossa vontade, isso não é possível. Nós temos de ir à luta. Nós temos de enfrentar as adversidades. Não importa o tamanho que elas sejam. Toda adversidade deve ser enfrentada. Nós cristãos temos muitas batalhas espirituais. E devemos lembrar que nessas batalhas espirituais, o nosso inimigo, ele quer causar o maior dano possível. Ele não quer deixar nenhum soldado de Cristo em pé. Mas nós também devemos lembrar que essa batalha invisível já foi vencida por Cristo Jesus.
e que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos uma cobertura poderosa. Essa cobertura não permite sermos vencidos. O poder das trevas não tem poder sobre nossas vidas, pois aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, ele está equipado para enfrentar todas as forças do mal, todas as adversidades que o mundo possa apresentar. Então, não podemos esmorecer. Crises virão, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. O terceiro fundamento que eu quero passar para vocês é que precisamos conhecer o inimigo. Irmãos, nós não podemos ir a uma batalha sem estarmos preparados, sem conhecermos o inimigo, sem conhecer o tipo de gigante que vamos enfrentar. Então, conhecer o inimigo é fundamental, é essencial em qualquer batalha. Não importa se é uma batalha grande, se é uma batalha pequena. Nós precisamos conhecer o inimigo, saber o gigante que estamos enfrentando e as suas artimanhas, aquilo com que ele vai batalhar contra nós. A nossa vitória, ela depende de como vamos enfrentar esse inimigo. Como vai ser as nossas estratégias para enfrentar aquilo que está querendo nos derrubar. O exemplo que nós vemos nessa noite, Davi e o gigante, Davi sabia perfeitamente que ele não tinha nenhuma chance numa luta corpo a corpo. Ele precisava manter uma distância razoável entre ele e o inimigo. Ele sabia que essa batalha não poderia demorar muito tempo. Teria de ser rápida. Ele conhecia o inimigo que estava enfrentando. Davi sabia perfeitamente que a única chance que ele tinha era neutralizar a superioridade do inimigo. O inimigo era muito superior a ele. Ele tinha de impedir a sua aproximação. Ele tinha de evitar o combate corpo a corpo. Ele tinha de impedir que esse inimigo chegasse perto dele. Ele tinha de derrotar o inimigo à distância. Saber qual o Golias que vamos enfrentar e quais as armas para essa batalha é de suma importância. Sabermos qual a vantagem que o inimigo tem sobre nós, com toda certeza, é o início da nossa vitória. Conhecer o inimigo é, com toda certeza, o início da nossa vitória. O quarto fundamento que eu digo para vocês, tirando das entrelinhas disso que nós vemos nessa noite,
é que não podemos confiar em nossas forças. Nós precisamos confiar em Deus. Nada podemos fazer com nossas forças. Somos pequenos, somos frágeis, não temos muitas vezes forças para vencer grandes batalhas. Mas uma coisa é certa: somos mais que vencedores, porque nossa força não vem de nós mesmos, mas nossa força e nosso poder vem através de Cristo Jesus, vem de Deus. Assim como um soldado, ele deve estar submisso ao seu comandante, o soldado de Cristo também deve estar submisso ao seu comandante. Ele deve estar alinhado em comunhão e em submissão com a vontade de Deus. Davi nos mostra isso. Ele escolheu com sabedoria o caminho que o levou à vitória. Ele tinha conhecimento, ele tinha vivência em batalhas anteriores de como proceder nessa situação. Mas principalmente, Davi conhecia Deus. Não porque ele ouviu falar de Deus, não porque ele tinha lido sobre Deus, mas porque ele tinha tido experiências com Deus. Ele desfrutava da intimidade com Deus. Davi sabia que podia confiar em Deus. Ele sabia que ele não estava só. Ele conhecia um Deus real. Um Deus que tinha algo preparado para a vida dele. Por isso, irmãos, é necessário que nós que nos intitulamos cristãos, nós que nos chamamos de crentes, mas precisamos mesmo procurar a Cristo Jesus. Precisamos ir em busca de Cristo. Precisamos olhar para Cristo com nossos próprios olhos, porque Ele é o único que pode garantir nossa vitória em todas as batalhas que vamos enfrentar. Uma coisa é certa, irmãos. Aquilo que Deus tem preparado para você, ou aquilo que Deus tem preparado para mim, é somente para você, ou somente para mim. Ele não prepara algo para alguém que eu possa usar. Ele vai preparar aquilo que eu posso usar, aquilo que você pode usar. O quinto fundamento é uma consequência daquilo que nós falamos agora há pouco. É lutar com as nossas próprias armas. A maior prova de intimidade que eu possa ter com Deus, ou você possa ter com Deus, é procurar Deus com nossos próprios olhos. Cada experiência que possamos viver com Deus é uma experiência única. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você,
é único. Ela é especial. Ela é individual. A experiência que Deus nos dá, ela também traz habilidade. Ela também traz percepção para realizar a nossa tarefa. Aquilo que está programado para que eu, você ou qualquer pessoa vai fazer. Observe que nessa história, Davi recebeu as armas e a armadura de Saul. Era um equipamento semelhante ao equipamento que o gigante Golias estava usando. Mas Davi não era um soldado. Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Quando ele colocou aquela armadura, quando ele pegou aquela espada, diz a palavra que ele mal conseguia andar. Ele não estava acostumado com aquilo. E se ele usasse aquela armadura, ele se tornava uma presa muito fácil para o inimigo, para Golias. Então, Davi tirou aquela armadura, ele se despojou daqueles equipamentos de guerra, e optou por outras coisas, outros equipamentos que ele sabia manejar, que ele podia trabalhar com destreza. Ele pegou a funda, as pedras que ele usava no dia a dia. Ele usava isso todo dia para proteger as ovelhas do rebanho do seu pai. Então ele não foi com as armas de Saul. Ele foi à batalha com as suas próprias armas. E com as suas armas, ou seja, a funda e 5 pedrinhas, ele conseguiu neutralizar a superioridade do gigante. Ele conseguiu usar a sua habilidade de forma eficaz. As armaduras de Saul, elas não serviam para Davi. Eram de Saul. E não era para Davi. Por isso, meus irmãos, para vencer batalhas, é preciso que as armaduras que a gente vai usar sejam confeccionadas para nós, especialmente para cada um de nós. Deve ser confeccionado de acordo com as nossas medidas e com as nossas necessidades. Nós não podemos enfrentar os Golias da vida com as armas alheias. Se assim nós fizermos, com toda certeza, sem nenhum medo de errar, eu posso dizer para vocês, enfrentar batalhas com armas alheias, estamos fadados ao fracasso. É preciso enfrentar os gigantes com armas próprias. Armas
fornecidas por Deus. Mas principalmente devemos enfrentar os gigantes de nossa vida com Cristo Jesus. A presença de Cristo é indispensável para todo aquele que deseja e quer enfrentar uma batalha. O sexto fundamento nos fala claramente que não importa o tamanho de nossos problemas. Não importa se o problema é grande, se o problema é pequeno, não importa o tamanho dele. Problema é problema. Mas uma coisa é certa. Cada escolha que nós fazemos, ela traz consequências. E essas consequências, elas nos acompanham pelo resto das nossas vidas. É verdade que algumas dessas consequências podem nos trazer alegria, podem nos trazer paz, trazer vitórias. Mas essas consequências também podem nos trazer lutas, tristeza, dor, enfermidade, situações que fogem por completo do nosso controle. Quem já não passou por isso? Todos nós tivemos em algum momento em nossas vidas situações que pareciam ser simples, mas foram se tornando uma bola de neve e fugiu por completo do nosso controle. Portanto, irmãos, não importa o tamanho do problema, não importa se é pequenininho, se é grande, precisamos ficar firmes diante deles e termos fé. Porque uma coisa é certa: Deus não nos vai dar nada que nós não podemos suportar. Deus, Ele vai nos dar condições para que a gente possa batalhar e sair vitorioso. Deus, com toda certeza, é maior que os nossos problemas. Deus é fiel. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Precisamos esperar e confiar nele, porque ele é poderoso para nos livrar e guardar. Não importa o tamanho do problema. O que importa realmente é a nossa vontade de esperá-lo. Não importa o tamanho do problema. O que importa verdadeiramente é a maneira como vemos o problema e como vamos enfrentá-lo.
Errar, irmãos, todos nós erramos. Nossas escolhas, elas devem ser feitas conscientemente, analisadas, para somente depois escolher. E quando analisamos, precisamos ver se elas estão alicerçadas na palavra de Deus. Porque as nossas escolhas de hoje, elas definirão o nosso futuro, o nosso amanhã. Portanto, nossas escolhas devem ser vistas, revistas e analisadas. Pois com toda certeza, cada escolha de hoje, ela vai deixar uma marca eterna em nossas vidas. Portanto, tomar decisão, e uma decisão correta, pode nos aproximar do alvo, o alvo que nós queremos. Mas também essa decisão correta pode nos afastar desse alvo que nós não queremos. Então, decisões nos aproxima e nos afasta de alvos. Alvos que podem ser desejados ou alvos que podem ser indesejados. Nosso futuro, irmãos, será uma consequência daquilo que nós vamos fazer hoje, da escolha que nós fazemos hoje. A escolha que eu faço, a escolha que você faz hoje, terá consequências amanhã. Todo mundo já ouviu falar, nós não podemos mudar o passado. É verdade. O passado já foi, já está para trás. Nós não podemos mudar mais. Aquilo que foi, foi, e agora é seguir. Mas nós podemos perfeitamente construir um futuro melhor. Como é que eu vou construir um futuro melhor? Com aquilo que eu planejo, com aquilo que eu faço, com a decisão que eu tomo hoje. É verdade que nem sempre tomamos as decisões corretas. É verdade que errar faz parte da nossa vida, faz parte da vida do ser humano. Ninguém é perfeito. Mas eu devo lembrar a vocês que existe um Deus que conhece o nosso coração e um Deus que está disposto, está pronto para nos ouvir. Então, antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa, vamos consultar a Deus. Ele nos ouve. As pessoas falam, a minha consciência não deixa. Não. Quando você tem alguma intimidade com Deus, o Espírito Santo te fala, não vá por esse caminho. Esse caminho é duvidoso. Não importa, irmãos, como o mundo te vê,
por causa das decisões que você tomou. Não importa que as pessoas não te reconheçam. Isso não tem valor. O importante é que Deus te conheça. É que Deus reconheça em você um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque Ele conhece o teu íntimo. Ele sonda o teu coração, os nossos corações. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das razões pelas quais nós estamos tomando as nossas decisões. Você não tem de estar de bem com o mundo. Você tem de estar de bem com Deus. Porque Ele é capaz, Ele é poderoso para nos socorrer, para nos abraçar, sem nada pedir em troca. Ele nos abraça, Ele nos socorre e não exige nada de nós. O sétimo fundamento que eu posso tirar na leitura nós fizemos nessa noite da história de Davi e Golias é que somos embaixadores de Cristo Jesus nessa terra. Somos embaixadores de Deus. Ser embaixador de Deus é representá-lo, é falar no nome dele, é representá-lo através de Cristo Jesus. O embaixador anda sobre as normas de seu país. Ele defende as cores do seu país. Nós, embaixadores de Cristo Jesus, embaixadores de Deus nessa terra, devemos andar em sintonia com as normas e os mandamentos de Deus. Precisamos andar sob as normas e mandamentos de Deus. Observe o que Davi fez, o que Davi falou nessa batalha. Davi disse para Golias: tu vens com espada e lança contra mim. Eu, porém, vou contra ti com o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, aquele a quem tu tens afrontado. Então, nessa batalha, Davi era dirigido e movido pelo Espírito Santo e não pela carne. Ele não era movido pelas promessas que Saul tinha feito, mas ele era movido simplesmente pelo Espírito Santo de Deus. Ele não confiava no homem, ele não confiava em si mesmo, ele não confiava nas promessas, mas ele confiava em Deus, o Senhor dos senhores. Quando nós andamos no Espírito, nós podemos crer e ter confiança que no Espírito há vida
a paz, enquanto que na carne só a morte e inimizade com Deus. O soldado não pode deixar que nada venha atrapalhar essa comunhão com Deus. Como soldados de Deus, nós temos de fechar todas, mas todas as frestas que surjam em nossa vida, que surjam no nosso dia a dia. Uma coisa é certa: aquilo que nós não queremos para nós mesmos, as pessoas que estão à nossa volta também não querem para eles. Aquilo que nós não queremos para nós, nós também não devemos fazer para os outros, fazer para os nossos semelhantes. Uma coisa é certa, irmãos: não são grandes pecados que nos levam para o inferno. Quando alguém comete um grande pecado, ele já procura se desculpar, ele já procura orar, ele já procura pedir perdão. E com certeza, esses pecados grandes, se é que eu posso falar que existem pecados grandes, porque tudo é pecado, eles não nos levam para o inferno. Mas os pecadinhos que a gente comete todos os dias, aquilo que nós fazemos de errado todos os dias, esses sim nos levam para o inferno. Porque na maioria das vezes nós esquecemos. E eles vão se acumulando. É como se fosse uma bola de neve. Vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Essas pequenas ações, esses pequenos delitos, vão se avolumando, tomam dimensões enormes, a qual nós não podemos mais comandar. Lembre-se, irmãos, somos chamados para servir. Não somos chamados para sermos servidos. Somos chamados para testemunhar de Cristo nesta terra. Então, como testemunhas, nós precisamos levar as boas novas. Nós precisamos levar esperança para todos que estão desanimados, para todos que estão à margem de Deus. Foi isso que Davi fez. Ele levou esperança para o exército de Israel. Ele foi com Deus. E com Deus ele venceu. Com Deus você também pode vencer. Amém.